Eu vou falar sobre o fogo de Deus hoje. Procurar. Irmãos, eu fui meditar sobre o fogo de Deus. Eu estava comentando com a pastora Andressa agora lá em cima. Eu falei assim, amorzinho, é impossível falar tudo numa pregação só. Por isso que nós vamos ter nosso congresso de adoração aqui. Vai ser, na verdade, mais um momento de adoração do que alguma coisa diferente. Então lá nós vamos falar tudo que o Senhor tem nos revelado. Mas aqui vou trazer algumas bases aí sobre o fogo de Deus. Queridos, em primeiro lugar você precisa saber que fogo é uma das características da personificação de Deus. É um dos aspectos da natureza de Deus. Por que eu digo isso? Porque em Hebreus, capítulo 12, versículo 29, diz assim, que Deus é fogo consumidor. Vamos ler tudo junto? Diz assim comigo, vamos lá, 1, 2, 3 e... Não, você não leu direito, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, vamos ler direito isso aí, vamos lá. Você tem que falar isso pro seu irmão, tá? É um testemunho. 1, 2, 3 e já. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Fala pro teu irmão assim, quem não tem fogo, não tem... Baseado no texto. Vamos lá, irmão, interpretação de texto. Português. Quem não tem fogo não tem? Porque Deus é? E o fogo é? Deus é? E fogo é Deus. Fala assim, Deus é fogo e fogo é Deus. Para que serve o fogo? O fogo aqui... uma coisa que você precisa entender. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu sempre repito. Tudo que existe fisicamente no planeta Terra, antes existe espiritualmente. Amém? Então, por quê? Porque Deus, Ele planeja e Ele faz o que Ele planeja. Ele concretiza fisicamente aquilo que Ele planeja. Fala para o teu irmão assim, essa cadeira que você está sentado... foi pensada, foi planejada, foi desenhada, depois ela foi concretizada. Tudo que existe na natureza e tudo que o homem fez foi planejado, foi idealizado ou permitido por Deus. Então o fogo é uma manifestação física, é um fenômeno físico, na verdade um fenômeno químico, que antes de existir, já existia no mundo espiritual, porque Deus é fogo. A Bíblia diz que Jesus é a água. Jesus disse assim, eu sou o pão. Então, Deus é tudo antes de as coisas existirem. Então, se você considera o pão, quando você vai comer o pão, você desvincula ele de Deus, não dando graças a ele, você está viajando. Está sentado numa cadeira sem falar assim, Senhor, obrigado, porque eu posso sentar numa cadeira. Se você tem alegria, antes de você existir, ou antes da alegria humana existir, já existia a alegria de Deus, a alegria do Senhor. Então, o fogo, ele serve, fisicamente, ele serve para purificar. Fala para o seu irmão assim, toda pessoa que se envolve com fogo, toda pessoa que se envolve com fogo de Deus, ela é automaticamente purificada. Por que algumas pessoas têm medo do fogo de Deus? Porque elas têm medo de ser queimadas totalmente. Fala para o teu irmão assim, essa é a ideia. Por que algumas pessoas não se envolvem com fogo? Por que algumas igrejas não se envolvem com fogo? Por que algumas denominações entraram na frieza espiritual não se envolvendo com fogo? Porque o fogo de Deus é um fogo consumidor. Amém?
Então, o fogo de Deus é purificador. Segundo, o fogo de Deus, ele desata a paixão. E uma pessoa apaixonada, ela faz loucuras. Fala para o teu irmão assim, pergunta para o irmão, você anda fazendo loucuras ultimamente para Deus? Não, pergunta de verdade mesmo. Fala assim, você anda fazendo loucuras para Deus? Aí o cara olha para você e fala assim, na verdade eu ando fazendo loucura mesmo, loucura de bobeira mesmo, de ser humano. Então, fala para o teu irmão assim, se você não anda fazendo loucuras para Deus, é porque está faltando fogo! Outra coisa importante, estou dando a introdução, outra coisa importante, todo ser humano precisa de levantar um altar, mas todo ser humano precisa de fogo para esse altar. Eu vou tentar com esse grupo aqui, aquele lá não entendeu. Eu falei lá, eles não entenderam. Todo ser humano necessita de altar e todo altar necessita do fogo de Deus. Vou tentar com esse lado aqui. Todo ser humano necessita de... Vou tentar de novo. Eu vou insistir com esse grupo aqui. Todo ser humano necessita de fogo. Outra coisa importante você assinalar antes de eu começar a pregar é o seguinte: esse fogo, ele é um fogo comível. Como que chama? Comível? Comestível, perdão. Depois você edita aí na... Fala para o teu irmão assim, o fogo de Deus, ele é comestível. Faz assim, é comestível. Agora olha bem para o seu irmão, aponta o dedo profético para ele e diz assim, só que tem um problema. Só come o fogo de Deus quem tem fome de Deus. Se você entrou aqui hoje e não está nem aí com Deus, se você entrou aqui e não tem fome de Deus, infelizmente vai ser difícil você entender o fogo de Deus, ou desejar o fogo de Deus, porque só quem come a Deus é aquele que tem fome. Por isso que ele diz, comer e beber de mim. Quem não estiver disposto a comer e beber, comer da minha carne e beber do meu sangue, que ele está dizendo, você precisa se alimentar de mim, e para se alimentar você precisa ter fome. Existem lugares no planeta Terra onde há uma carência de comida. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, o porquê de tudo, mas a questão é que a ONU, que as organizações, as ONGs internacionais mandam alimentos. E a gente sabe de alguns episódios de comboios de carretas de alimento entrando nessas regiões. Esses comboios com containers blindados, fechados, com muitos cadeados, com muita segurança, para serem abertos, que a chave só ia por avião até o final. E esses comboios eram interceptados por pessoas famintas, por multidões cercando o caminhão, arrancando os motoristas da cabine, e aí eles começavam a tentar quebrar com pedras, com paus, com as unhas, tentando abrir a lata, tentando abrir o aço. Quando uma pessoa está com fome, ela não mede esforços, ela não mede dor, ela não mede empenho para conquistar ou para conseguir aquilo que ela tem fome. Então, se você não tiver o fogo de Deus, se você não tiver a fome do fogo, você não consegue se alimentar, porque Deus é fogo, e fogo é comestível e precisa ser digerido, e para ser digerido você precisa querer. Alguém aqui já tentou comer sem fome? Não é horrível? A pessoa fala assim, come, fala assim, não, mas eu não dá, meu, eu não consigo, eu não quero comer. E a pessoa fala, mas come, que você precisa
Minha mãe, quando nós ficávamos doentes, ela ficava insistindo, e aí ela tinha uma estratégia, ela fazia uma sopinha de músculo, e ela dava aquele caldinho assim, porque o caldinho vai, né, dá para você, e aí dava quando você está mal, você não quer comer. Fala para o seu irmão assim, a primeira característica de uma pessoa que está mal espiritualmente, é quando ela não quer comer a Deus. É isso que estava acontecendo com o povo de Éfeso, citado em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Diz assim: eu tenho contra você, porém, que você abandonou o seu primeiro amor. O que acontece, querido? Essa era uma igreja que tinha sido conquistada. É uma igreja que o apóstolo Paulo tinha entrado, tinha feito uma revolução nessa cidade. A Bíblia diz que os moradores dessa cidade pegavam os seus livros, as suas referências culturais, as suas referências intelectuais, tudo que eles tinham aprendido de engano, de mentira, de feitiçaria, e com a pregação do apóstolo Paulo, eles levavam em praça pública, e lá eles queimavam. O apóstolo Paulo, segundo a Bíblia, foi o lugar onde ele fez uma equipe de 12 mais fácil. A Bíblia diz assim, Paulo pregou tal, e lá ele pegou 12 homens e formou lá uma equipe lá. O tempo passa, e aí desenvolve o tempo, e aí o Senhor tem que escrever, lá na ilha de Patmos, mandar uma carta para essa igreja, através de João, dizendo assim, olha, eu sei que vocês são uma bênção, que vocês são gente boa, que vocês trabalham para Dedéu, vocês são evangelistas, vocês abrem células, vocês fazem de tudo, vocês ajudam as viúvas, ajudam os pobres, vocês são uma bênção. E uma coisa importante, querido, que sempre o Senhor Jesus enfatiza aquilo que é positivo. E é muito importante você, como aquele que foi levantado para cuidar de pessoas, sempre ver o melhor das pessoas e ver tudo que tem de bom. E não é diferente com Jesus. Jesus, ele sempre enxerga o bom, enxerga o melhor, enxerga o que tem que ser, o que foi conquistado, e ele elogia. Só que ele diz assim, mas eu tenho contra vocês uma coisa. E por que ele cita isso? Porque essa coisa que ele cita negativa, é uma coisa que depois redundaria em tudo aquilo que foi conquistado, deixaria de acontecer, deixaria de existir, só por causa desse problema, porque eles abandonaram o primeiro amor. Quando a pessoa abandona o primeiro amor, ela não para de fazer a obra imediatamente. Quando a pessoa deixa o primeiro amor, ela não para, ela continua fazendo a obra. É o tal do piloto automático, sabe? Quantos aqui já andaram piloto automático algum tempo na vida, ministerialmente falando? Fala para o teu irmão assim, a igreja no mundo não está com problemas ministeriais. Não, fala mais alto, querido. A igreja no mundo não está com problemas ministeriais. A igreja no mundo está com problemas devocionais. Ou seja, a igreja no mundo está com problema de falta de fogo. Pastor, mas você está falando de primeiro amor ou está falando de fogo? Então, é a mesma coisa. O que é o primeiro amor? Você lembra? Você lembra aí quando você recebeu a Jesus Cristo? Feche seus olhos um pouquinho. Lembra? Quando você recebeu Jesus Cristo? Como seu Salvador? Você queria todo o tempo orar? Queria evangelizar?
queria jejuar. Eu estou falando isso, queridos, uma parcela da igreja, porque tem uma parcela que está bem. Mas o Senhor deseja que a igreja na totalidade, essa comunidade na totalidade esteja voltando ao primeiro amor. Você queria jejuar, você queria dar oferta, queria ir em tudo que estava acontecendo. Era congresso disso, congresso daquilo, era o curso, era um treinamento, era uma vigília, e você queria ir em tudo. Isso é o primeiro amor. Amém? Olha para mim. Fala para o teu irmão assim, você lembra? Aquela época que você não media esforços para ir. Se precisasse andar a pé 8 quilômetros, você andava. Se precisasse pagar o que tivesse que pagar, você pagaria. Pagava. Hã? Então, isso era o primeiro amor. Você lembra quando você se apaixonou pelo teu marido? Pela tua esposa? Você lembra disso? Quem lembra aí? Na época que se apaixonou. Tem uma música do mundo que fala assim: você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas só pra te comprar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Eu andava 8 quilômetros para ver a pastora Carmen. Não tinha tempo, não tinha preço. Então isso é o amor. Mais baixinho, mais baixo. Queridos, eu tenho visto líderes ao longo da minha vida dizendo o seguinte, falando para as pessoas: olha, vem um moço, uma moça, todo animado, e eu já vi líderes dizendo assim: olha, tranquilo, viu? Tranquilo, porque daqui a algum tempo, logo, esse fogo todo que você está, ele vai apagando. Foi assim comigo, tem sido assim com um monte de gente que eu conheço, e vai ser assim também com você. Por quê? Porque é normal que isso aconteça. Então, fala para o teu irmão assim: hoje você veio aqui para ser quebrado este paradigma da tua vida. Perder o fogo de Deus não é normal. Primeira coisa. Segunda coisa, é possível você ficar com o fogo de Deus cada vez aumentando mais, até Jesus voltar. Algumas mentiras vão sendo colocadas sorrateiramente no nosso ideário, na nossa filosofia de vida, no nosso cristianismo, e são mentiras. Você lembra uma mentira que foi desmascarada há muito tempo aqui nessa igreja? De que tem pensamentos e que tem sentimentos que não podem ser tirados, coisas que não tive jeito, não teve como eu tirar esse sentimento. Eu estou com essa ideia errada a respeito de Deus, a respeito de mim, a respeito do ministério, a respeito da... Eu sei, é uma ideia, mas ela está aqui, ela não consegue ser tirada. Então, querido, fala para o teu irmão assim: toda ideia, todo sentimento, todas as ideias, todos os sentimentos são removíveis. Eu estou apaixonada pela minha secretária. Ah, mas você é casado, como assim? Mas é um sentimento que não dá, com o coração a gente não tem controle. Mentira! Tem controle sim, você conta com a ajuda do Espírito Santo, e você conta com a ajuda dos seus irmãos, e sempre vai ter um servo de Deus para tacar a mão na tua cabeça e te libertar. Com o coração a gente não domina. Mentira. Foi a Rede Globo que falou isso para você. Foi Hollywood que falou isso para você.
foi pessoas idiotas que não sabiam o que estavam falando, foram filósofos idiotas que falavam que existe sentimento que não dá para remover. O único sentimento que não dá para remover é o fogo que arde dentro dos ossos de um profeta. Depois eu vou falar sobre isso. Presta atenção, querido. Toda vez que você vê alguém falar isso, você fala assim: irmão, exorta esse irmão, essa irmã. Você não crê, você pergunta para você não crê que esse amor pode aumentar? Pode permanecer do jeito que está ou aumentar? Se a pessoa falar assim, eu creio que não é possível, então desmascara, diz assim, isso é mentira. Porque a Bíblia diz que nós podemos andar de glória em glória, de fé em fé, sempre rumo ao mais. Sempre rumo, sempre buscando. Então é possível. Fala para o teu irmão assim, quebra esse paradigma na tua cabeça. Fala assim para o seu irmão assim, você lembrou do primeiro amor? Então, é possível você voltar ao primeiro amor? E é possível você manter o primeiro amor? E é possível você melhorar o primeiro amor? E isso nós damos o nome de fogo do Senhor. Quando nós perdemos o primeiro amor, irmãos, em geral nós começamos a fazer exercícios, ou começamos a tentar substituir por otimismo, por coaching, por palavras técnicas de otimização, de ânimo filosófico ou ânimo humano. Funciona, pastor? Funciona. Para aquilo que é designado. Agora, para as coisas espirituais, não existe coaching que dê jeito. Para as coisas espirituais, somente um altar montado e um perfeito relacionamento com o fogo de Deus. Porque sem isso não tem como manter o primeiro amor. Algumas pessoas ficam tentando substituir esse fogo por outras coisas que a Bíblia chama de fogo estranho. Pastor, o que é fogo estranho? É quando você está cantando, quando você está fazendo uma célula e você está pensando em outra coisa, não está pensando em Deus. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? O que é fogo estranho, irmão querido? O fogo estranho é quando você está cantando, está até pulando aqui, parece fogo, mas é fogo estranho. Por quê? Porque não tem nada a ver com Deus. Você está com a galera, você está com as pessoas que você gosta, é sua turma, é tua sociedade, é um lugar onde você, é o teu clube, o lugar onde você agora conhece as pessoas. Então, isso é fogo estranho. Porque se você está cantando, se você está falando, está dançando, e você não está pensando naquele pela qual tudo está sendo feito, então é fogo estranho. Você está oferecendo fogo estranho. Por isso que muita gente começa a desistir da obra de Deus, começa a desanimar. Por quê? Porque ela está oferecendo fogo, mas está oferecendo fogo estranho. Teve 2 filhos de um sacerdote que foram oferecer, Nadab e Abiú, foram oferecer um fogo que eles pegaram lá deles, criaram um fogo, eles fizeram um foguinho, foram levar e colocaram lá no incensário e Deus os consumiu, essas pessoas morreram. Fala para o teu irmão assim, sabe o que acontece com quem oferece fogo estranho? Ela morre espiritualmente. Fogo estranho. Então, é quando você oferta, mas o seu coração não está naquela oferta. Seu coração não está em Deus, o dono da oferta.
Quando você faz uma obra, mas o teu coração não está lá, teu coração está longe. É possível isso acontecer, pastor? É possível sim, infelizmente. Isso pode acontecer? Pode. E aí vai um alerta. Presta atenção em todo o fogo que você está envolvido. Toda vez que você está animado com alguma coisa, pergunta: Senhor, eu estou animado comigo mesmo? Estou animado por causa que eu tenho interesse social? Ou estou animado porque eu estou te agradando? Porque é muito bom te agradar. Porque eu te amo. E eu sei que o Senhor está sorrindo e eu também sorrio junto com o Senhor. Pode tirar a música, querido, tira. Quero que você fique de pé um pouquinho. Pode tirar essa música. Coloca a mão no ombro do teu irmão. Feche seus olhos. Senhor Jesus, o fogo, Pai. O fogo é um dos aspectos da tua presença. E o combustível, Senhor, para esse fogo é a nossa fé. Eu quero que o Senhor esteja agora nesse momento, Pai, derramando agora a tua gasolina sobre os nossos corações, Senhor. Eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor esteja incendiando o nosso interior de uma forma sutil, de uma forma intrínseca, interior, e que ela redunde em coisas que mudarão no nosso interior a partir de agora dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, o fogo de Deus é um dos aspectos da presença de Deus. Pastor, o que você está falando? O que isso significa? Significa que quando a presença de Deus se faz, necessariamente existe um fogo. Quando Deus se faz presente, necessariamente existe fogo. A presença de Deus é como se fosse um remédio, um comprimido, que tem tudo, que cura tudo. A presença de Deus é o remédio para todos os males. A presença de Deus, que se manifesta por fogo, ela nos cura de todas as enfermidades físicas, de todas as enfermidades emocionais, de todas as enfermidades espirituais. Todo sentimento de carência, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de não ter alcançado, todo sentimento de perda, todo sentimento de rejeição, ele se estabelece pela distância da presença de Deus. Como eu disse semana passada, quem leu o livro de Salmos sabe o que eu estou falando. Nós vemos lá os salmistas, não só Davi, como Asaf e outros salmistas, sempre escrevendo um salmo, e sempre esse salmo assinala, ele marca o quê? Um retorno a Deus. Ora, se está marcando o retorno a Deus, é porque aconteceu o quê? Um distanciamento de Deus. Pequei contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que era mal perante os seus olhos. Portanto, o Senhor não é injusto quando me julgas. Em iniquidade me concebeu minha mãe. Meus ossos agora estão queimando, mas estou sendo quebrados. Isso é tudo sentimento de quem se afastou de Deus e se lascou. Fala para o teu irmão assim: a distância de Deus faz com que não haja fogo e faz com que não haja cura,
nem libertação, nem sabedoria, nem nada. Nesse comprimido, chamado presença de Deus, tem gozo, tem paz, tem amor, tem descanso, tem cura, tem libertação. Fala para o teu irmão aí do lado, se você anda carente, se você anda chateado, se você anda preocupado, o Senhor está te chamando hoje para ficar na presença dEle. Esse fogo, tem hora que você sente ele fisicamente. Quantos já sentiram o fogo fisicamente aí? Queimando. Você não quer ficar parado, você fica andando. Eu estava comentando com as irmãs da dança, que teve um dia que eu foi numa ministração do pastor Cirilo. Eu estava lá, de repente eu fechei os olhos e eu vi veio um anjo e falou assim, e me deu uma agulha desse tamanho, uma agulha vermelha de costura, e falou assim, e ele me mostrou uma tenda muito grande. Ele falou assim, agora começa a costurar, e a linha era vermelha, e eu comecei a costurar. Eu fiquei de pé naquele lugar, e o pastor Cirilo ministrando lá, e eu comecei a costurar, e tinha alguns lugares que eram mais altos, que eu não conseguia, e eu comecei a fazer assim, para tentar alcançar, e costurava, e fiquei assim. Aí eu falava assim, já acabou. Aí ele mostrava outra parte, eu ia costurando. Ele acabou, agora me mostrava e eu ia lá costurando. Irmãos, aquilo foram horas. Quando eu acordei, quando eu saí daquele, daquela catarse, sei lá o que estava acontecendo lá. Aquela visão, quando eu olhei assim, tinha 5 obreiros em volta de mim assim. Preparados para expulsar. Então tem vezes que você sente fisicamente, mas tem vezes que esse fogo, ele é sutil. Ele faz assim, muda. Ele muda uma coisa dentro de você, você fala assim. Aí no outro dia você vai ter um posicionamento, você tem um posicionamento diferente do que você estava tendo. Você fala assim, mas por que eu estou tendo esse posicionamento? Por causa do que aconteceu, que entrou um fogo que você não sabia. O fogo de Deus que queimou a palha, queimou a madeira, queimou o lixo, queimou o engano, queimou o espírito de miséria espiritual da tua vida. Eu estava lá em Bogotá esses dias, lá adorando, lá no meio, lá no culto, e de repente veio o fogo do Senhor, falou assim para mim, olha, estou fazendo uma obra lá no Brasil, lá em Santo André, lá na sua comunidade. E aí eu falei, o que que é? Eu comecei a ver pessoas vindo. Era uma coisa dele, um fogo dele, ele particular, e só comunicou para mim, para quando eu visse eu falar, ele já me falou isso. E quem não está vendo esse fogo na CQL esses dias, está doido. Está desligado mesmo, hein, mano? Se você não está vendo, você está desligado. Que está acontecendo um fogo poderoso. Amém? Anota aí, 3 tipos de fogo. Existem 3 tipos de fogo de Deus. Primeiro, é o fogo da presença de Deus. Pastor, mas como que a gente adquire esse fogo? Da presença de Deus. Isso já foi falado domingo passado. Como? Você tem que formar o seu altar. Pastor, o que significa? Coloquem no português claro o que é isso, formar o altar. Então, irmão, não tem como formar um altar sem oração. Não tem como formar um altar sem jejum. Pastor, mas isso são disciplinas? Não, irmãos. Isso é o relacionamento do homem com Deus. O relacionamento do homem com Deus se faz através dessas coisas, dessas atividades, disso. Falar, como se acontece o seu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido? Conversando, não é? Primeira coisa que acontece quando a gente briga com a esposa, com o marido, que é? Para de conversar.
Aliança se faz o quê? Com relacionamento. Então, oração, jejum, vigílias, entrega, leitura da palavra, encher-se, saturar-se da palavra de Deus, para que Ele habite dentro de nós com a letra, mas também nos enchemos do Espírito. A letra sem o Espírito é morta. O Espírito sem a letra é loucura. Heresia, perdão. A letra e o Espírito. Algumas pessoas investem tudo na letra, no estudo, são estudiosos, mas não buscam fogo. O Senhor está dizendo para você, você tem estudado a palavra, você tem ouvido, você tem lido, mas está faltando uma coisa. Eu tenho uma coisa contra você, que você andou abandonando o primeiro amor. Volta tudo, volta a se envolver com o meu Espírito, volta a se envolver com o meu fogo. Começa a orar, começa a jejuar, começa a clamar, fala: Senhor, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Se levanta, fala assim para o seu irmão assim: faça uma loucura diante de Deus. Faça uma loucura perante Deus. Ai meu Deus, como que eu posso explicar isso aqui? Eu vou fazer uma loucura agora. Vou fazer uma loucura, só para você entender como que é. Deus, se você é macho, desce aqui embaixo. Vem aqui que eu te pego, seu grandão. Vem aqui, eu nunca mais te solto, seu grandão. Vem aqui, vem aqui. Ah! Ah! Fica de pé, fica de pé. Faz uma loucura aí qualquer aí. Faz uma loucura aí. Vai, inventa aí, vai. Você é com você, eu já fiz a minha aqui. Se você é macho, desce aqui embaixo, grandão. Vem aqui, grandão. Vem aqui que eu vou te abraçar, nunca mais eu vou te soltar. Vem aqui, meu lindo, amado da minha alma, poderoso, meu cheiroso, meu Deus, eu te amo. Ah, meu amado. Ah, como eu te quero. Ah, como eu te quero. Oh, Senhor. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Aí Deus vem com sua presença e recarga aquilo que estava vazio. Aquilo Ele te dá uma carga. A presença de Deus é como aqueles desfibriladores que a pessoa leva quando ela está com problema. É tum, tum, tum. Fala para o teu irmão assim: está faltando fogo? Fala assim: peça para Deus enviar os seus anjos desfibriladores. Eu estou inventando os anjos agora. Fala para ele dar um choque em você, rapaz. Tem gente que vai levar choque hoje aqui. Tem gente que vai levar choque hoje aqui. Amém? Então, a presença ou o fogo é manifesto através da presença. O fogo, fala, o fogo é manifesto através da presença de Deus. A presença de Deus, ela acontece na oração, no jejum, na dedicação. A Bíblia diz para os líderes: separem os homens santos, aqueles que foram consagrados mediante a sacrifício. Pessoas que abandonaram, pessoas que se deixaram jogar nos braços do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Você sabe o que acontece, querido? Sabe, quantos aqui, não vou me chatear não, mas quantos aqui já se frustraram com o ministério do Senhor? Não quero que você levante a mão, por favor. Muitos aqui já se frustraram. Você sabe de onde vem todo tipo de frustração? Toda frustração, ela vem através de expectativas.
Toda pessoa que se frustra, ela se frustra por causa que ela tinha uma expectativa. E aí o que aconteceu? Não aconteceu do jeito que ela queria. Ela estabeleceu um padrão para Deus e falou assim: olha, a tua atuação na minha vida é exatamente desse jeito. Só que Deus é Deus. Deixa eu dar um recado aqui para você, Igreja do Senhor Jesus. Existem milhões de cristãos no mundo todo que nesse momento já receberam a promessa do Senhor. Vocês estão entendendo o que está sendo falado? Já receberam a promessa do Senhor. E por que estão frustrados? Elas estão agindo como se não tivessem recebido. Por que elas estão agindo como se não tivessem recebido? Porque não foi do jeito que elas pensaram. Qual era a promessa para Abraão? Te farei uma grande nação, mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia do mar. Plim! Não. A promessa foi feita, e aí começa o quê? A pancadaria. Começa agora os problemas. Começa agora os desafios. Começa agora para ser conquistado tudo isso. Te farei uma grande nação. E aí você chama os caras, 30 caras, vem 2. Desanima. Desanima por quê? Deus não realizou? Deus já realizou. Já está aí, o ministério já está aí. Já está na tua mão. A salvação já está na mão. Só que eu pensei que ela fosse diferente. Eu achava que eu ia pôr meus imóveis para vender e puf, ia vender tudo na mesma hora. Porque Deus, Ele responde assim: é tudo fácil. Não, não é tudo fácil. É do jeito dEle. É no tempo dEle. Já aconteceu. Quem entende isso é quem está na presença de Deus e quem está com o fogo de Deus. Quem entendeu isso? Vocês não entenderam, não? Não é? Então, eu quero informar para você que todas as promessas contidas na Bíblia já aconteceram, você já recebeu, já recebeu, já recebeu, só que é do jeito dEle, é do jeito dEle, não é do seu jeito. Aceita o jeito de Deus, não se rebele do jeito de Deus, porque você já recebeu. Tem uns que nem se levantaram aí, ficaram sentados. Sabe por quê, irmão? Que está faltando fogo para você. Porque a pessoa que está com cheio do fogo, ela não consegue ficar diante de Deus parado. Ela não consegue ficar sem falar glória a Deus, aleluia. Ela não consegue dar um pulo. Ela não consegue falar em língua, deixar de falar em língua. Por quê? Porque existe fogo. Então, existe o fogo que se manifesta na presença de Deus, através da confiança, através da oração. Aliás, irmãos, oração é uma atividade só para quem acredita que Deus existe, né? Como é que você vai falar com alguém que não existe? Como é que você vai falar se você não acredita? Ele não é real quando você não faz o altar. Ele só se torna real para você. Ele é real, sempre é real, independente do que você ache. Mas ele vai ser real para você quando você entra na manifestação dele. Segundo o aspecto do fogo de Deus, existe um outro tipo de fogo, perdão. O fogo da presença, o fogo da atmosfera. Pastor, o que é isso? É quando alguém que anda na presença de Deus adora o Senhor num certo ambiente ou num certo ministério, de uma forma tão intensa e tão contínua. Aliás, existe uma ordem dada para Moisés em Levíticos, me veio agora na cabeça, mas eu não lembro o texto,
não me lembro o endereço, depois vocês procuram e achem, que diz assim: o fogo arderá continuamente. Corroborando aquilo que foi falado há pouco, que o fogo ele pode continuar. Continuamente o fogo será queimado. Lugares e ministérios onde o fogo é continuamente manifesto, onde há uma continuidade de sacrifícios, de adoração, de louvor, de entrega, de jejuns, de busca pela palavra, esse ambiente fica impregnado do fogo de Deus. Já aconteceu na nossa igreja, teve uma época que nós éramos lá na Nações. Quem lembra de lá? Tem um rio, né? O rio lá das Nações, lá, o Guaxupeba, lá, sei lá o nome do livro, do rio. E teve vezes, irmãos, de pessoas serem convidadas para entrar, para vir para a igreja. A pessoa vinha, quando ela chegava diante, assim para entrar na igreja, pela porta da igreja, a pessoa, imagina que aqui é a porta da igreja. Aí a pessoa vinha tranquilamente, junto com o que convidou, tal, na hora que fazia assim, tem uma pessoa que se jogou no rio. Ia se jogar no rio. Os irmãos teve que segurar. Teve um menino que uma vez estava tendo a festa de debutantes da Andressa. Aí, eu estava no carro, fui pegar uns negócios no carro, e aí vi um maninho chegando. Era um amiguinho dela, que estava interessado nela. Rapazinho bonitinho. Não era tão bonito que nem o meu genro. Só para quebrar o galho dele, né? Mas ele veio assim, todo bonitinho. Pum! E eu só olhando do carro. Yes. Aí eu fui lá, agarrei, entrei com ele. Vai ter que aguentar. E ficou lá. Presença na atmosfera. O lugar onde está sendo salvo pessoas. O lugar onde está sendo adorado o Senhor. O lugar onde está sendo queimado. O lugar de altares. Altares e mais altares reunidos todos os domingos, toda semana. Vigília, busca de Deus. Fogo, 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 fogo. Demônio nenhum aguenta entrar num lugar desse tipo, querido. Demônio está entrando na tua casa. Coloca fogo naquele lugar para ver se ele entra. Aonde que acontece essa atmosfera? Onde sacrifícios acontecem? Onde sacrifícios de louvor. A Bíblia diz em Romanos 12: oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou da vossa opinião, para que possais experimentar perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que lugar? Lugar do sacrifício. Lugar onde há sacrifícios. Lugar onde tem oração, lugar onde as pessoas colocam o joelho lá. Por isso que você que tem uma célula, toma cuidado no lugar onde você está fazendo célula. Se os donos da casa são pessoas que não se entregaram para Deus totalmente ainda, você tem que chegar alguns minutos antes, uns 15, 20 minutos antes, e estabelecer e fazer sacrifício de adoração, colocar adoração, clamar, chorar, pedir para o Senhor para que aquele lugar seja liberado, porque o que acontece? Você chega em cima da hora, muitas vezes atrasado, e lá está estabelecido o trono de Satanás naquele lugar, porque não existe fogo ainda. Quem está entendendo está sendo falado? Então existe o fogo da presença, existe o fogo da atmosfera.
Mas tem um terceiro fogo, que esse para mim é o principal. Pastor, é mais importante que a presença de Deus? Ele não é que ele é mais importante, é que ele é mais profundo do que a presença de Deus, simplesmente. Que fogo é esse, pastor? O que eu quero saber é o fogo do chamado. É o fogo do propósito. Porque Deus, Ele se faz presente onde se invoca o nome dEle. Mas quem invoca o nome deles não caminha no seu próprio chamado. É um fogo. Pastor, que fogo é esse do chamado? É o fogo dos profetas. É o fogo dos apóstolos. É o fogo dos evangelistas. É o fogo dos que foram chamados e escolhidos. Tinha um profeta chamado profeta Jeremias. Irmãos, o que eu vou falar aqui não está na Bíblia. Quer dizer, eu vou falar o que está na Bíblia, lógico. Mas eu vou agora criar um enredo. É como os que fazem filmes, para a gente entender mais ou menos o que acontece, o que acontecia. Jeremias era um profeta absolutamente afinado, absolutamente sintonizado com a voz de Deus. E Deus, quando Ele fala as coisas, Ele fala a verdade. Quando Deus Ele fala? O que Deus fala? A verdade sempre tem resultados. Nem sempre a verdade é agradável. Muitas vezes a verdade dói. A verdade é que aquele povo tinha se desviado. E Jeremias, profetizando, Deus falando através de Jeremias, avisava o povo se voltar para Deus, como eu estou fazendo agora. Se volta, busca o meu fogo, busca o meu altar. Volta, como eu venho falando todos esses anos. E aí, para ficar muito claro, ele vai lá e escreve o livro de Jeremias. 30 e poucos capítulos, 40, sei lá quantos. E ele vai e leva esse livro para o rei, o cara que tem autoridade. Fala assim, olha, agora é com você, meu filho. O rei falou assim, você só fica falando coisa negativa. Eu estou contratando até um coaching aí, para agora ministrar para todos nós. Porque você só fala coisa negativa, você fala coisa que a gente tem que parar de fazer. Priorizar Deus. Onde você viu priorizar Deus? E as outras coisas, como é que faz? Mas Deus é a fonte de tudo? Não. Faz o seguinte, dá esse negócio que você escreveu. Aí Jeremias fica tudo animado, né? Opa, aqui está, senhor rei. Agora o povo, agora nós vamos ser libertos. O rei fala assim, sabe o que eu vou fazer isso aqui? Ele tacou na lareira, jogou fora. $52 capítulos. É capítulo para Dedéu. Jeremias, naquele momento, ele olha aquela situação, o que ele pensa? Vamos lá, vamos aqui, os Jeremias aqui. Suponhamos que você é Jeremias. Amém? Convidou todo mundo, chamou todo mundo, fez tudo certo, orou, jejuou, tá tudo certo. E aí, acontece isso. O rei vai lá e joga. O que Jeremias fala? Neste momento, o que Deus está falando? A gente precisa entender a voz de Deus. Jeremias fala. Eu já estou agora inventando, tá? A gente tem que entender. Uma porta se fechou. Ô xarabacanta. Ô siriclama. Xicarabachela. Uma porta se fechou. E o que Deus está dizendo com isso? Que eu tenho que abandonar o meu ministério. Meu ministério agora se encerrou. Eu não sei se você sabe, os profetas eles usavam roupa de profeta. A túnica do profeta era diferente, era uma espécie de uniforme. O profeta ele tinha uma roupa diferente, ele tinha um tipo de sandália diferente, ele tinha uma linguagem diferente, ele tinha um corte de barba. Ele chegava, por exemplo, no Diogo e falava assim, Diogo, você está ligado que eu sou profeta, então é aquele corte lá dos profetas. Então a barba tinha um corte de profeta, não era não era igual a todo mundo. Então ele chega assim, ele fala assim, esposa,
Hoje eu estou entrando de férias definitivas, eu estou aposentando, porque aconteceu assim, então Deus está dando essa direção. Deus falou comigo, e eu estou parando agora. Tirou a roupa de profeta, tirou a sandália de profeta, colocou lá no armário, falou para a mulher, chega aí, querida. Sabe aquela reclamação da vida toda sua, que eu ficava todo o tempo lá tocando contrabaixo, adorando junto com os irmãos, sabe aquilo lá? Então agora eu estou disponível para você. Agora eu estou beleza, agora eu estou à vontade. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um rolê? Vamos no Carrefour? Uhul! A mulher falou, uau! Meu marido voltou, ele era louco, não entendia aquele rapaz. Graças a Deus, agora eu tenho um marido de verdade, vai estar comigo o tempo todo. Eles foram no Carrefour. Ele não sabia nem direito como é que andava com o carrinho. Mas ele foi lá, tal. Aí ele chega em casa, tranquilo, vai dormir, a esposa dele vai dormir, e de repente a mulher dele acorda de madrugada, bate do lado, cadê meu marido? Onde que ele está? Será que ele está muito esquisitão? Ele está abandonando o ministério. Eu acho que não é boa coisa não, mas eu tô achando bom. Está comigo, agora eu estou tendo alguém para conversar. Então, mas onde será que ele está? Ela acorda, amor, ninguém responde, ela acorda e vai andando pela casa, e ela encontra ele com a roupa de profeta, com a sandália de profeta de madrugada. O que você está fazendo aí, amor? Eu estou fazendo uma lista aqui para o Carrefour da semana que vem. Não, o que você está escrevendo aí? Não, nada não. Não, deixa eu ver. Ah, marido, você está escrevendo aquele negócio de novo. Jeremias olha para o rosto da esposa e começa a chorar. E ele diz o seguinte, Jeremias 29. Sabe, amor, eu disse, eu não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso, amorzinho, você tem que entender, foi no meu coração como um fogo ardendo, encerrado dentro dos meus ossos. Eu não consigo parar de falar desse nome. Eu não consigo. É uma coisa que está dentro de mim. Eu não consigo. É maior do que eu, é mais forte do que eu, é mais forte do que a minha vontade. Me perdoa, mas eu não consigo, eu não posso suportar a impressão que eu tenho que eu vou morrer. Deus grandão. Aí, querido, pode vir perseguição, pode vir falta de dinheiro, pode vir mentiras, pode vir acusações, pode vir denúncias vazias, pode vir tudo, demônios não contados, como dizia Lutero, que você continua independente de qualquer coisa, porque tem um fogo dentro dos ossos. Dentro dos ossos, que te queima, você não consegue ficar parado. Pastor, mas os anos vão passando e esse fogo vai apagando. Não, querido, esse fogo é o fogo do chamado. Quem tem chamado vai responder. Não tem como. Você pode, se subo ao céu, lá tu estás, no profundo estás também. Se eu entrar agora, se eu tiver, Deus vai me achar. Por quê, pastor? Porque Deus não precisa te achar, você mesmo já se achou. Porque é óbvio, né, que Deus sabe de todas as coisas. O problema é você mesmo se achar, você mesmo ir buscar. Quando Davi começava a ficar xarope, fala para o teu irmão assim, quando Davi ficava xarope, ele chegava para a alma dele e falava assim, ô alma do Davi,
Por que você está desse jeito, xaropão? Chega para Deus e fala para Ele, se você é homem, se você é macho, desce aqui embaixo, que eu vou te dar um abraço e vou te beijar. Fala assim para Ele. Vai, Davi, vai, fala isso. Aí Davi vai lá. Pequei contra ti, Senhor, eu volto para os seus caminhos. Quando eu pensava em dizer isso, meu coração se derreteu. Era assim, é desse jeito que acontece. É o fogo do chamado. Esse fogo, irmãos, é um fogo que ninguém consegue extinguir, ninguém de fora, nem demônios, ninguém. Então disse eu, não me lembrarei dele, nem falarei mais do coração. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso, não consigo. Não tem mais como. Pastor, eu não quero ter o fogo estranho, quero viver no fogo verdadeiro. O fogo verdadeiro é tudo aquilo que você oferece para Deus com motivações corretas. O fogo falso é tudo aquilo que você oferece para Deus com motivações incorretas, ou nem oferece para Deus. O fogo estranho é a agenda pessoal, é o fogo da agenda pessoal. Algumas pessoas são tão implacáveis, algumas pessoas são muito animadas por fazer coisas. Tem gente que tem um caráter desse aí. Eu não estou criticando não, é legal. Pessoas que decidem fazer uma coisa e fazem. Não interessa. Só que essas pessoas precisam tomar cuidado, porque elas têm uma tendência de fazer coisas mesmo quando fora da vontade de Deus. Que são pessoas que elas conseguem, elas sempre conseguiram, decidiram fazer faculdade e fizeram. Decidiram subir no cargo na empresa, subiram. Decidiram entrar no ministério, entraram. Mas tem coisas, irmãos, que não só é decisão. Não é só decisão. É envolvimento com Deus. Elas são boas. Tem um caráter legal. Só que tem uma dificuldade de confiar em Deus, porque a vida toda foram treinadas a confiar assim, em si mesmas. Porque elas conseguem tudo aquilo que elas querem, são obstinadas. Isso é fogo estranho. É quando você tem uma agenda diferente da agenda de Deus. Pessoas que têm essa agenda particular, são pessoas que têm um problema. Elas vão lá na frente acabar esfriando e abandonando tudo. Porque Deus, quando Ele começa a não ser mais real na vida de uma pessoa, a pessoa vai substituindo por otimismo, por diversão, por entretenimento. Mas chega uma hora que todas essas coisas elas não servem. Aliás, essas coisas tem lá no mundo de muito melhor qualidade do que na igreja. Entretenimento, quem que pode competir com um parque aquático, por exemplo? Em termos de entretenimento. Fogo estranho é motivado pela agenda pessoal, pela ganância, pela ambição. E aí está explicado porque algumas pessoas têm dupla personalidade. Elas demonstram que tem fogo nos locais onde é requerido fogo. Quais os lugares que são requerido fogo? No evangelismo, no culto, na célula, no G12, lugares onde precisa ter fogo. Então a pessoa ela não tem fogo de verdade, então ela apresenta um fogo. Qual o fogo? O fogo do ativismo? O fogo da obra? O fogo humano? O Senhor está te chamando para buscar o fogo verdadeiro. Na presença de Deus. Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estáis reprovados? Se não, é que já estáis reprovados. Quem está reprovado?
é aquele que não tem Jesus dentro dele. Como que eu sei, pastor, que eu não tenho Jesus dentro de mim? É quando não tem fogo. Por isso que hoje eu quero te convidar, nessa tarde, esse final de tarde, para você buscar o fogo de Deus. Vem aqui à frente.